Olá, tudo bem com você? Eu sou João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e eu quero já te dar as boas-vindas no nosso canal que tem como propósito levar o aprofundamento bíblico para os quatro cantos do mundo. E eu fico muito feliz de receber tantas falas, testemunhos de cada um de vocês, tanto católicos quanto também nossos irmãos protestantes e evangélicos. É muito bacana receber, não é, esse carinho de vocês, então muito obrigado mesmo. Gente, nós vamos hoje mergulhar num texto bastante importante dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 22. Trata-se do momento em que Jesus chama os primeiros 4 discípulos, sendo que destes 4, 3 são discípulos que estarão muito próximos de Jesus. Exatamente, Pedro, Tiago e João. E aqui há um dado importante a gente ressaltar. Dentre os discípulos, você tem os 12. Dentre os 12, você tem esses 3 que são bem próximos e em momentos cruciais ao longo de toda a narrativa do Evangelho, eles estão presentes. Sem mais delongas, nós vamos fazer a leitura do texto e comentar, mas antes eu quero pedir para você que você possa comentar. Comenta aqui, coloca as suas impressões, o que você tem achado, sugestões de temas também para a gente poder gravar outros vídeos além do Evangelho do Dia. Dê aqui o seu testemunho, compartilhe esse vídeo, marque pessoas e se inscreva no canal ativando o sininho para as notificações, ok? Então vamos para o texto que diz assim: Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu a consertar as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco, e o pai o seguiram. Queridos irmãos e irmãs, há algo bastante importante que nós precisamos saber a respeito desta perícope. Na realidade, são 2 perícopes, ou seja, 2 passagens. Então, para você que ainda não está inteirado do linguajar técnico da Bíblia, da exegese, perícope é uma palavra grega que significa recorte, ok? Então, o que é um recorte? É um trecho bíblico, ok? Então, aqui na realidade nós temos 2 trechos bíblicos, exatamente. E nós sabemos disso porque eles contêm começo, meio e fim. Eles têm elementos de coesão, ok? Esse fato é muito importante. Agora vamos lá. Esses 2 textos que estão presentes, um que começa no capítulo 18 e termina no versículo 20, e aquele que começa no versículo 21, que é o segundo chamado de mais 2 discípulos, e vai até o versículo 22, ambas perícopes têm uma estrutura que é parte daquilo que nós chamamos de gênero literário de vocação ou chamado. Exatamente isso, tá? Bom, deixa eu explicar isso rapidamente, eu já expliquei isso aqui em outro vídeo, mas é importante que você saiba. Olha só, quando já no século XIX, início do 20, depois de Cristo, alguns biblistas começaram a olhar os textos bíblicos desde Gênesis até o Apocalipse, eles compreenderam que havia uma estrutura comum para tipos de texto. Exatamente. A esses tipos de textos nós chamamos gêneros literários no linguajar bíblico, ok?
Então isso é muito importante. E se você pegar textos de chamado dentro do Antigo Testamento e ir até o Novo Testamento, você vai encontrar a seguinte estrutura. Um elemento, quem chama passa. 2, quem chama vê. 3, o nome do vocacionado. 4, as relações de parentesco do vocacionado vão aparecer na narrativa. Depois, aparece o vocacionado trabalhando, 5º elemento. 6º elemento, há uma palavra imperativa ou um gesto simbólico de chamado. E aí nós temos, ou aparece a objeção do vocacionado, ou uma objeção de quem chama. Esses 2 elementos de objeção, eles não aparecem em todos os textos de chamado, tá? Apenas em alguns. E aí, a finalização vem com o elemento despojamento e o elemento segmento. Então, esses 10 elementos compõem aquilo que é o gênero chamado. Se você olhar, por exemplo, para 1º livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, lá você vai encontrar esse exemplo no Antigo Testamento, ok? Então, é bastante importante a gente saber disso. E aqui as 2 perícopes têm essa mesma estrutura. Vamos acompanhar isso. No versículo 18, o elemento A, quem chama passa, aparece. Olha só, estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia. Perceberam aqui? Esse dado é muito interessante. Agora, vamos comentar um pouco os elementos que aparecem aqui. Junto ao mar da Galileia. Provavelmente, neste momento, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum fica justamente, pessoal, aqui, ó, às margens do lago da Galileia. Tá vendo esse azulzinho aqui? Esse azulzinho é o lago da Galileia e Cafarnaum fica justamente aqui, ó. Tá? Cafarnaum fica justamente aqui. Tá vendo? Então esse dado é bastante interessante você saber e você acompanhar. Ó, Jesus viveu 80% do seu ministério nessa região do lago da Galileia. Depois você abre sua Bíblia, dá uma olhada no mapa e procura lá. Esse lago que é conhecido como Lago de Quinéret, ou também com o nome de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, pelo Evangelho de Lucas, ok? Bom, Jesus provavelmente está aí, porque no capítulo 1, versículo 12, portanto, alguns versículos antes, o texto vai falar que Jesus estava em Cafarnaum e que, aqui eu vou te entregar uma informação belíssima, Jesus foi morar lá, exatamente nessa cidade. Gente, você sabia onde Jesus morava? Jesus morava, segundo a Escritura, em Cafarnaum, onde Pedro também morava, tá certo? Então, muito interessante isso. Então, quem chama passa. Jesus passou por ali. Aí vem o segundo elemento. Quem chama vê. Então, aparece no texto assim, viu 2 irmãos. E aí vai aparecer o terceiro elemento, o nome do futuro vocacionado. Vai aparecer Simão, chamado Pedro, depois seu irmão André. E aqui o 4º elemento já aparece. Além do nome dos 2 vocacionados, o grau de parentesco dos 2 vai se repetir, tanto dizendo que eles são irmãos, no primeiro momento, na parte de quem chama vê, viu 2 irmãos, e também aqui, não é? Na parte de seu irmão André. E aí um dado interessante. O próximo elemento é o vocacionado está trabalhando. Diz o texto bíblico assim, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Aqui há algo muito importante. Primeiro, vamos comentar um pouco sobre essa questão. Dentro daquela região do lago ou mar da Galileia, passava uma rota comercial muito importante, pessoal. Essa rota comercial, ela era
um local por onde passavam pessoas que queriam fazer comércio com o Egito, fazer comércio com uma certa região ali da Jordânia e assim por diante. Então, era um local por onde passavam muitas pessoas. Segundo dado também importante é que nesta região você tem vilas ou pequenas cidades de pescadores que viviam como que numa indústria da pesca. Exatamente, como uma indústria. Eles pescavam. A gente tem escavações atualmente lá onde era Betsaida, e eles encontraram elementos bastante interessantes a respeito dessa alta produtividade que eles tinham na pesca. Tá? Um dos elementos foi justamente encontrar as argolas em número muito grande, que eram aquelas argolas que seguravam as redes. É muito bacana saber disso, tá? Um dia, quem sabe a gente faz um vídeo explicando esse dado. Mas então, eles estavam trabalhando. E aqui uma lição para a nossa vida. Deus chama aqueles que estão trabalhando. E agora eu vou usar uma expressão muito forte só para você entender. Deus não gosta de gente parada. Deus não gosta de gente que não faz nada, né? Deus ama, mas a Bíblia, ela está nos ensinando que Deus chama aqueles que estão trabalhando, ok? Aí vem, então, o próximo elemento. Disse-lhes, segui-me, e eu vos farei pescadores de homem. Que elemento é? A palavra imperativa ou gesto simbólico. Então, Jesus se dirige a eles e lhes diz isso. E aqui é um dado muito interessante. Jesus está repetindo um jogo de palavras que estava presente já no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 16. Exatamente. Quando o texto diz assim: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão. De sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até nas fendas das rochas. Aqui, o texto está fazendo justamente referência a essa ideia, não é? E Jesus, então, está enviando estes pescadores. Era um jogo de palavras já presente, portanto, no Antigo Testamento. E aí, então, vem o próximo elemento, que é o despojamento. No versículo 20 vai aparecer. Eles deixando, e aí vem o advérbio imediatamente as redes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus te chama, te dá uma palavra imperativa, você age imediatamente ou você fica parado? Você fica parada. Pensa nisso. Eles deixaram imediatamente. E aí o último, então, elemento que fecha essa primeira perícope, eles então o seguiram. Perceberam? Todos os elementos estão presentes aqui. E aí vem então o segundo chamado. Quem chama passa, diz o versículo 21, continuando a caminhar. Depois, nós temos aqui, quem chama vê, viu outros dois irmãos. Depois, o nome do vocacionado, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu. Aparece aqui o nome do segundo vocacionado e as relações de parentesco. Tá? É muito interessante isso, pessoal. Depois vem, o vocacionado está trabalhando. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. Depois a palavra imperativa, e os chamou. Depois o despojamento, no versículo 22, eles deixando imediatamente o barco e o pai, o evangelista é muito sutil, ele joga, não é, esta palavra aí, falando sobre o pai, não é? Ou seja, eles deixam de lado, no caso, até mesmo a família, não no sentido de abandono ruim, mas eles são capazes de um despojamento radical pelo seguimento do evangelho, e o texto vai terminar: o seguiram, ok? Então, este é o chamado da vocação dos primeiros discípulos dentro do Evangelho de Mateus.
Em Marcos, isso está no capítulo 1, versículos 16 a 20, e em Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Pensa se você tem realmente vivido este chamado na sua vida, de forma imediata, num despojamento radical. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Continue nos acompanhando. Valeu!